Graça e paz, irmãos, amém? Abra, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Romanos 8, versículos 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Senhor, agradecidos por ter essa rica oportunidade de meditarmos na Tua palavra, Pai, de sermos ensinados nos Teus caminhos. Senhor, revela-nos, Pai querido, aquilo que está oculto, aquilo que olhos não veem, ouvidos não ouvem, Pai, aquilo que só o Senhor revela ao coração do Teu povo, dos Teus filhos. E assim nós estamos reunidos nessa manhã, meu Pai, para ouvir a Tua voz, para aprender e Te agradecer, Pai, porque nós cremos que o Senhor já está aqui conosco e que o Senhor tem obras grandiosas para realizar na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nesses dias nós estamos falando do fundamento elementar de Cristo, chamado arrependimento de obras mortas. E hoje eu quero começar a atravessar um pouco essa linha para aproximar do próximo fundamento, que é a fé em Deus. São duas coisas que andam juntas. O arrependimento que nós estamos pregando aqui, irmãos, ele só vai ser concretizado nas nossas vidas através desse segundo fundamento, chamado fé. Então eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje um pouco dessa ligação entre as duas coisas, né? Onde o arrependimento fala muito sobre a mudança contundente de mentalidade, né? Trazendo para o nosso um exemplo fácil da gente entender. Imagina que você vai comprar um móvel planejado e ali você senta ali com o projetista e você acompanha tudo no computador. Então, até aquele momento, não existe ainda o dormitório, não existe ainda a cozinha, está tudo ali na tela. É só um desenho, é um projeto, onde você olha, você observa, você identifica aquilo que está bom, aquilo que não está, ajusta aqui, ajusta ali e assim vai. Então o arrependimento é esse passo atrás que a gente dá antes de sair fazendo as coisas. É uma mudança que nós temos pregado aqui, irmãos, que não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Começa daqui primeiro e depois se estende para as nossas atitudes, para as nossas ações e tudo que acompanha, né, os nossos pensamentos. Quantas vezes nós, pessoas, já tentamos mudar alguma coisa na nossa vida, algum vício, alguma prática, e a gente fala, não, eu vou parar porque eu vou parar e pronto, né? E quantas vezes a gente até consegue durante um tempo e depois volta tudo de novo, porque não houve uma mudança de mente. Não houve. E se houve, houve parcialmente. Não houve uma mudança contundente, uma decisão firme ali que você fala, aqui tem que mudar. Aqui eu tenho que mudar. E quando nós trazemos para a nossa vida espiritual, quem faz isso conosco é o Espírito Santo. Ele que ilumina as áreas das nossas vidas onde a gente precisa de uma reforma, de uma restauração. A Bíblia, como eu disse aqui na última vez, Filipenses 1,6 diz, aquele que é fiel para completar a boa obra que começou em vós. Então, o Senhor está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida. À medida que nós nos entregamos a Ele, que nós temos intimidade com Ele, uma vida de oração, uma vida onde nós dobramos os nossos joelhos para ouvir, para meditar na sua palavra, para congregar com os irmãos e sermos receptíveis às exortações, aos ensinamentos, aos puxões de orelha, às vezes que a gente precisa, né, no bom sentido. O Senhor não puxa a nossa orelha, mas é no sentido de disciplina, de educar, de corrigir. Nós estamos sempre expostos, irmãos, a sermos convencidos de que daquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Porque o Senhor ele sempre tem um lugar melhor para nós. O Senhor ele não sacia em nos ver no mesmo lugar do mesmo jeito.
Então, se você já tem melhorado, se já tem vivido uma caminhada com o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, mas o Senhor ainda tem mais ainda para a tua vida. Ele tem mais reformas na tua vida que vai te levar a uma maturidade que, por sua vez, vai te levar em posições mais altas em Cristo. Responsabilidades, autoridade espiritual, sabe? Você levantar mãos abençoadoras aonde você estiver, na sua casa, na cidade onde você vive. Isso tudo é um processo que Deus ele faz em nós para nos levar a esse lugar de filhos maduros, de filhos abençoados, né? Que representam Ele e o reino dos céus de forma correta, de forma verdadeira e plena, né? Em todas as suas nuances. Então, ao falarmos de arrependimento, nós falamos dessa necessidade de mudança contundente da mentalidade, né? De uma mente escrava para uma mente de filho, uma mente de livre em Jesus. Né? Que nós agora não somos mais escravos. Lembra de Israel lá no deserto? Quantos anos foram necessários para que eles entendessem que eles não eram mais escravos? Que eles eram agora povo de Deus. Levou muitos anos, irmãos. Que não seja assim conosco. Porque depende somente da gente. Aprender, reter e viver mais rapidamente as promessas de Deus do que ainda ficar preso a esses pensamentos carnais, mentirosos, que nos aprisionaram antes de Jesus. Então Jesus entrou na nossa vida, Ele nos libertou de tudo isso. E agora o Espírito Santo ele tem essa obra de nos convencer de quem agora nós somos em Cristo Jesus. Que na verdade nós sempre fomos. E que isso foi perdido por causa do pecado que entrou no mundo. Mas quando Deus nos fez, lá no início, lá no jardim, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E quando Jesus vem ao mundo, Ele vem para expressar a exata imagem de Deus que havia em Adão no começo, mas que se perdeu ao longo do caminho. Então Jesus veio para trazer de novo a exata imagem, e o 100% da imagem de Deus, da maneira como Ele fez o homem, para nos trazer de volta a esse lugar, a essa ideia original de filhos de Deus. Então essa é a mentalidade que a gente precisa mudar, e mudar depressa. Porque quanto mais a gente fica preso, mais a gente demora, irmãos, nós damos vantagem para o inimigo. Sabe, nós damos vantagem, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele só faz isso quando ele obtém vantagem, quando ele obtém espaço nas nossas vidas para fazer isso. O Senhor ele consumou uma obra completa na cruz. Nós acabamos de cantar isso. Ele consumou tudo, a nossa vitória é completa em Jesus. É completa. Então busque o Senhor de todo o seu coração. Se entregue e Ele vai te mostrar as áreas da sua vida que você precisa de arrependimento. A Bíblia fala que é Ele que concede arrependimento para o homem. É a bondade de Deus que nos concede arrependimento, irmãos. É a bondade de Deus que ilumina o nosso interior e nos mostra aonde nós estamos dando brecha. Porque Ele não tem prazer em ver a gente sofrer nas mãos do inimigo. Todas as vezes que o povo de Deus no Antigo Testamento, longe de Deus ali, vivendo no pecado, se arrependia, né, clamava ao Senhor, se afligia com aquela situação de destruição que o inimigo tomava conta. Todas as vezes que o povo se humilhava e buscava o Senhor prontamente voltava e acolhia aquele povo novamente. Então, em nome de Jesus, o arrependimento é essa obra, esse fundamento que eu e você precisamos ter ativo, funcionando na nossa vida o tempo todo, todos os anos, todos os meses, porque é nesse lugar que o Senhor vai nos levar a crescer e a viver a mudança, a transformação que nos conduzirá a esse lugar de maturidade. Então, quando nós falamos de arrependimento, nós falamos do projeto. Você enxerga a sua vida, você faz um autoexame. Você, através do Espírito Santo que te convence, você é constrangido ali diante do pecado que você pratica, o que você comete. Então você toma uma decisão de abandonar aquele pecado. Então o que nós queremos mostrar para vocês é o caminho para você ter êxito nessa jornada, irmão. Em nome de Jesus. Se você tem esse desejo de mudar, se você tem o desejo sincero de ser transformado para ser mais semelhante a Jesus, eu te convido então a você prestar atenção no que nós vamos falar aqui em nome de Jesus. Então, uma vez que você identifica a área, você sabe exatamente o que está ali te prejudicando, te atrapalhando na caminhada, às vezes um relacionamento, às vezes um hábito, às vezes um vício, às vezes um pensamento que você acaba alimentando. Em nome de Jesus,
Confesse-o diante do Senhor, como nós falamos. Confesse. A Bíblia fala lá em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade ou de toda maldade. Primeira coisa é isso, confesse o pecado, e o pecado tem nome. Fala abertamente com o Senhor, Ele sabe de tudo que você está fazendo? Sabe. Ele conhece? Sim. Mas Ele te dá o livre arbítrio de você confessar com a tua boca aquilo que você está desejando renunciar, abandonar e mudar em nome de Jesus. Amém? Então, confessa o teu pecado a Ele. Então a gente ainda está aqui no arrependimento. Venha para a igreja, ouça as ministrações, seja receptivo à palavra, seja aberto às exortações do Senhor. É para o teu bem. O amor de Deus, irmãos, Ele é imensurável. Como que a gente pode medir o amor de Deus por nós? Olha o que Ele fez. Ele entregou seu próprio Filho para morrer, para ser sacrificado no meu lugar e no seu lugar. Existe maior prova de amor do que essa? Então qualquer coisa que venha desse nosso Deus é para o nosso bem, é para a nossa vitória. O Senhor, Ele veio para nos dar vitória, irmãos. Ele venceu lá na cruz, para que nós fôssemos mais que vencedores. Então, em nome de Jesus, duas mentalidades que nós precisamos ter muito firme em nosso coração, da mente e no coração. Primeiro, é a verdade de que agora você é filho de Deus. Abre a sua Bíblia lá, 1 João capítulo 3, versículo 1, que diz assim, ó, 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Aleluia! Então essa palavra do Senhor é uma base muito forte e muito poderosa para você crer que agora você não é mais escravo, que você não é mais um desconhecido aí fora. Você agora é um filho, uma filha de Deus. E isso abre para você um grande horizonte, meus irmãos. Quando você realmente crê que você é um filho de Deus, o caminho para você viver em santidade ele é aberto, porque uma vez que você entende quem você é, no profundo, não da boca para fora, mas inconscientemente você sabe que você é filha do Pai, que está nos céus, que você é filha de Deus, você vai viver como? Como um estrangeiro? Como um desconhecido? Como um animal? Não, você vai viver como um filho de Deus, porque a tua mente ela já está restaurada corretamente, na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você crê nisso, de todo o seu coração, e se você ainda não crê, medita numa palavra como essa, e tem muitas outras na Bíblia, mas medita, você não precisa de muito, meu amado, você precisa ser profundo. Às vezes a gente é muito superficial em muitas coisas, mas o que o Senhor está nos chamando é para entrar em águas mais profundas. E Deus não precisa de muita coisa para te levar nesse lugar. Bastou 5 pães e 2 peixes para Ele alimentar uma multidão. Então, se você pegar uma porção da palavra, das Escrituras, como nós lemos aqui, e você se empenhar e meditar de dia e de noite, até que essa palavra faça parte de você, até que ela se torne raiz dentro do teu coração, você trabalha nisso. Em nome de Jesus, trabalha nisso. Outro texto outra verdade que é necessário a gente ter muito bem fundamentado na nossa mente e no nosso coração para você vencer o pecado, para vencer a tua dificuldade. Ainda estamos falando de arrependimento, ainda nem chegamos na fé. É a seguinte verdade: em Cristo Jesus estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, não é ideia da minha cabeça, não é uma modinha lá fora. É a palavra de Deus. É só disso que nós precisamos para viver uma mudança verdadeira, absoluta, duradoura e eterna na nossa vida. É só da palavra de Deus. Para falar do amor de Deus, eu tive que usar a palavra para vocês. Porque até do amor de Deus nós precisamos ter como base a sua palavra, porque senão nós ficamos nesse campo aleatório. Ah, mas Deus não pensa assim. Ah, mas Deus não é assim. Ah, coitadinho dele, como é que você pode pensar dessa forma? Deus não ia rejeitar eles são tão bonzinhos. Irmãos, nós temos que sair dessa criancice e desse perigo, dessa confusão que o inimigo coloca a todo mundo. E nós precisamos entender uma coisa: a vontade de Deus, ela é expressa simplesmente pela sua palavra. Não é o que eu acho, não é o que os outros acham, é o que Ele diz. Isso revela quem Ele é. Isso revela a vontade dEle para nós. E ponto, e acabou.
sem mais. Então é Deus que se revela a si, a nós. Não somos nós que determinamos como Deus é. Não somos nós que determinamos como Deus pensa. Não somos nós que determinamos aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Não somos nós, nem nós que somos crentes. Não somos nós que determinamos isso. Quem determina isso é Deus e é a sua justiça, através da sua palavra. Então até para eu falar para você que Deus, Ele ama você, que você agora é filho de Deus, se eu não tiver aqui uma base bíblica, uma escritura para apoiar isso, irmãos, é balela, é papo furado, é conversinha para, sabe, para animar um pouquinho, para iludir um pouquinho, mas não dá em nada, não resulta em nada, não gera vida, não gera transformação, não gera milagre. O que gera milagre é o poder do Espírito Santo, e Ele opera através da sua palavra. Quando nós cremos, quando nós respondemos com fé a sua palavra, irmãos, é onde o milagre acontece. Sabe por que aquela sementinha que é plantada cresce e se torna uma árvore gigantesca? Porque ela crê naquele que o fez. Ela simplesmente vive o propósito para o qual ela nasceu, segundo aquele que a criou. E assim, se nós entendêssemos isso, irmãos, nós temos inteligência, o Senhor nos dotou de inteligência, de raciocínio, de pensamento. Mas às vezes isso nos atrapalha, porque às vezes uma árvore que não tem isso, ela simplesmente vive o propósito. Uma criança que não tem tanta informação na cabeça, não está poluída com tanta ideia desse mundo, ela simplesmente se atira e ela acredita. Quando você fala da palavra para ela, ela crê. Simplesmente assim. Ela somente crê. Ela não fica questionando um monte de coisinha, nada a ver, que às vezes a gente fica questionando, meus amados. Para com isso, em nome de Jesus. Mergulha na palavra. Em Cristo Jesus, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos capítulo 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Versículo 11 de Romanos 6. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então eu ouso dizer, meu amado, se você ainda tem dificuldade com o pecado, é porque essa palavra ainda não entrou no teu coração. Porque quando ela entrar e você entender que você está morto para o pecado, sabe o que vai acontecer quando o pecado bater na sua porta? Não vai ter reação, porque você está morto para o pecado. Você não tem resposta. Algo que eu aprendo, irmãos, nesses dias eu li, é tão maravilhoso, né? Que quando nós lemos a palavra de Deus, ela se renova diante de nós. Deus revela coisas novas no mesmo lugar, na mesma escritura que você já leu várias vezes. E se você ir lá em Mateus 4 e observar como foi que o Senhor Jesus venceu Satanás no deserto, irmãos. Em Mateus 4, eu não conferi em Lucas, tá? Então, se lá em Lucas ele disse isso, me perdoe. Mas em Mateus, ele não perde tempo com o diabo nem para falar não para o diabo. Nem para falar a palavra não, que a gente sempre usa para, olha, quando vier a tentação, falar não. O Senhor Jesus, ele não gastou energia nem para dizer a palavra não para Satanás. Ele só usou a seguinte frase: está escrito. Foi só isso que ele falou. Ele não falou, olha, não, eu não quero, eu não vou fazer isso, sai daqui. Apesar de que ele falou, né? Arreda-te, Satanás. Depois, né? Mas ele não falou a palavra não. Ele não disse, não ficou lutando, não ficou debatendo, sabe, irmãos, igual a Eva fez? De ficar ouvindo e virar um debate. Não tem debate com o pecado. Não tem resposta, porque não tem resposta. Deixa eu falando. Não é assim que, né, é a pior forma, às vezes, de uma pessoa ser tratada. Às vezes não é nem você falar não para ela, às vezes você nem fala nada, você ignora, a pessoa se sente humilhada. Nós temos que fazer isso com o pecado. Nós temos que humilhar o pecado. Nós não temos que dar satisfação ao pecado. Nós não temos que trocar ideia com o pecado, irmão. Vocês estão entendendo? Vocês não têm que bater papo com o diabo na mente ali. Não, mas eu não vou fazer isso porque eu sou de Deus. Não, está escrito. Estou morto para o pecado e vivo para Deus. Acabou. Eu morri para o pecado. Eu estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se nós tivermos esse fundamento, irmãos, no fundo do nosso coração, quando nós estivermos diante do pecado, da tentação, a lei vai nos proteger.
A lei vai gritar dentro de nós: está escrito. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. A lei nos protege. A lei do Espírito e da vida, não a lei do pecado e da morte. Porque a lei, escrita nas tábuas de pedra, ela conduzia à morte, porque as pessoas tinham que viver pelas obras. Mas agora não é mais assim, irmãos. Na nova aliança não é pelas obras. É aí que entra a fé. É através da fé que nós colocamos em prática. É através da fé que nós trazemos a existência. É através da fé que aquilo que era um projeto se torna uma realidade. É através da fé, não é através das obras primeiro. As obras vão vir depois. Primeiro, na graça, é a fé. Na lei, primeiro vinham as obras. E o homem, ele só se deparou com a seguinte realidade: é impossível. Só um pôde cumprir toda a justiça de toda a lei, de todo o Antigo Testamento: Jesus Cristo. E ele cumpriu toda a justiça para que ele estendesse as mãos sobre nós e nós vivêssemos debaixo da sua graça, que é o poder para vencer, que é a herança de tudo aquilo que ele conquistou, vida e vida com abundância. A pobreza, a miséria, as enfermidades, o pecado, a maldição, tudo isso ele levou sobre si e foi para a cruz, para que todas essas coisas fossem aniquiladas. E aí, pela fé, numa mentalidade agora de alguém que nasceu de novo, que recebeu o Salvador, que recebeu a purificação pelo seu sangue, que agora se tornou a habitação do Espírito Santo. São para esses, somos nós que essa palavra é dirigida. Agora nós precisamos restaurar nossa mentalidade, porque ela veio poluída. Ela não foi totalmente purificada no batismo. Do batismo nós saímos ali com o propósito, com o alvo. Agora meu alvo é Cristo. Meu alvo agora é viver em novidade de vida. Mas quando nós chegamos ali na segunda-feira, nós nos deparamos com nossos velhos hábitos. Não é? Mas aí entra então a renovação da mente. Pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, através dessa nossa resposta, primeiro de arrependimento, de humilhação, de confessar os nossos pecados. E depois de nós realmente nos dedicarmos a crer naquilo que é remédio para a nossa alma, que restaura a nossa mente, que restaura a nossa vida e que nos livra do pecado. Então, versículos como esses, irmãos, são base. Primeiro, eu creio, eu sou filho de Deus, sou amado. E o amor de Deus é muito grande, a ponto de eu ser chamado, como diz ali o versículo, filho de Deus. E ainda enfatiza o que de fato nós somos. Então, se alguém um dia te desprezou, te menosprezou, seu pai terreno, mãe terreno, irmãos, essa palavra nos cura. Porque nós temos um Pai maior lá em cima, que nos ama. Então, se alguém disse para você: eu não te amo, eu não quero você por perto, eu abandono você, eu não quero saber da sua vida, saiba que no Senhor você encontra tudo aquilo que você precisa para preencher esse espaço. E preencher da melhor maneira que ninguém nessa vida poderia preencher, no seu coração. Em nome de Jesus. E aí, uma vez que você conheceu o amor de Deus, conheceu a salvação que há em Jesus, e você agora está trilhando o caminho da santidade, esse processo de santificação, trabalha nesses versículos aqui para que você tenha fundamentado de uma forma contundente na tua mente, que agora você está morto para o pecado e vivo para Deus. Amém? Isso aqui é a base para você viver uma vida vitoriosa a respeito do pecado. E aí, nós podemos entrar num outro campo mais detalhado, onde nós podemos falar de pecados específicos onde pode ser a tua área de fraqueza. E eu quero dar aqui alguns exemplos de como você pode realmente viver esse arrependimento, essa mudança completa através da fé. Então, primeiro você identifica. Você confessou ao Senhor. Você sabe a área que você precisa de mudança, de transformação, onde a velha criatura ainda está prevalecendo. Então, uma vez que você identificou e você confessou, você vai na Bíblia. Esses textos que eu falei é geral. Isso aqui vale para qualquer pecado, para qualquer coisa. Quando eu estou morto para o pecado, eu estou morto para todos os pecados. Mas às vezes você tem uma área que é uma área bem clara na sua vida e que você gostaria de atacar de uma forma mais direta. Então, irmãos, é só você procurar na palavra aquilo que a palavra diz ao seu respeito sobre aquele assunto. Então, se você se vê preso no vício, por exemplo, qual é o nosso trabalho aqui para a gente trabalhar em cooperação com o Espírito Santo
e viver essa transformação através do arrependimento e da fé. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa parte? É você identificar na palavra o que Deus diz sobre aquilo. E aí você vai meditar naquela palavra, e aí a fé, os princípios da fé bíblica é o seguinte. Esses princípios eles estão contidos lá em Marcos, capítulo 11, do 22 ao 24, que diz assim, ó: Tende fé em Deus, porque qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Portanto, tudo o que pedirdes orando, crede que recebestes, e assim será convosco. E se tiveres alguma ofensa, alguma coisa contra alguém, perdoai, porque se você não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. Então esse texto todo aí nos traz para nós aqui as informações a respeito da fé bíblica, não da fé que qualquer pessoa fala. A fé, Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nesse texto de Marcos 11, 22 ao 24, Jesus nos ensina, irmãos, que a fé bíblica ela é uma fé que crê com o coração. Ou seja, não pode ter dúvida no coração. Então você tem que crer com o coração. E para isso, você tem que meditar naquilo de dia e de noite. Até que aquele negócio, não digo a palavra, mas qualquer coisa que a gente queira que entre no nosso coração é quando a gente martela. Quando a gente fica ali, não é assim? Até aquelas musiquinhas chatas que aparecem às vezes na Rua do Gás ali. Todo mundo lembra a música do prefeito, da campanha política. Porque de tanto tocar, vir para o coração. É inconsciente. Aí você nem faz força para pensar e nem lembrar. Vem automaticamente. Nós devemos ter essa ênfase, essa dedicação ao meditar de uma forma bem específica naquela palavra de Deus que é remédio para a tua vida. Em nome de Jesus. Né? É isso. Você pega aquela palavra e como diz lá em Josué capítulo 1:8, medita nela de dia e de noite. Então você vai prosperar em todos os seus caminhos. Medita na palavra. Então no exemplo de vício. Vamos supor que alguém no nosso meio, alguém que assista, está preso num vício. Né? Eu estou preso, não consegue sair. E é um cristão. Nasceu de novo. Desceu as águas. Ama o Senhor. Então, irmão, eu te dou essa receita aqui. Ó. Eu não sou boleiro, mas eu te dou a receita do bolo para a palavra que você pode meditar e que pode ser salvação na tua vida. 1 Coríntios 6, versículo 12 e Gálatas 5:1. Então, eu pegaria essas duas porções da palavra, né, dando o exemplo de alguém que é viciado. Gálatas 5:1 e 1 Coríntios 6:12. Eu pegaria essas duas porções das Escrituras e eu não iria sossegar enquanto essa palavra não estivesse escrita na tábua do meu coração. Porque para ter fé, eu preciso crer com o coração. Não é a fé da mente, é a fé do coração. E para entrar no coração, eu preciso ser bem insistente, eu preciso ser bem direto, eu preciso ser bem intencional. Vocês estão percebendo, irmãos? Você pode ser intencional, você não pode ficar dependendo apenas das ministrações que nós recebemos aqui uma vez por semana. Você pode ser intencional, você pode entender quem melhor do que você sabe qual é o problema que você está enfrentando. Só você e Deus. Aí você vai pegar aquele seu problema, se é o vício que mata tanta gente, destrói famílias, destrói carreiras, destrói profissões, empobrece pessoas, irmãos, adoece, pessoas que são jovens se tornam velhas. Quanto de dedicação nós não poderíamos dar se nós entendêssemos que realmente há um caminho. Há um caminho de vitória, há um caminho de restauração e de cura. O que eu poderia fazer, irmãos? Se você pode ser uma bênção para os seus filhos, será que não vale o sacrifício de você dedicar tempo no seu dia para meditar na palavra? Então eu pegaria esses dois textos, se eu estivesse com esse problema, e meditaria neles de dia e de noite. 1 Coríntios 6:12. Lembre que quando eu estiver lendo aqui, irmãos, pensa da seguinte maneira: esse é o pensamento de Deus ao seu respeito sobre esse assunto do vício. Olha o que Deus diz, quem você é diante desse vício. É isso que nós precisamos crer. A nossa mentalidade como filho, como liberto, que Deus nos diz através da sua palavra. Olha o que Deus diz a respeito dessa nossa dificuldade, para nós que estamos presos no vício. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o pensamento do Espírito Santo, irmãos. Paulo está falando inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus a respeito de nós. Né? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas. E aqui não está falando de droga, não está falando de prostituição, está falando até de coisas lícitas.
mas que se aquilo te domina, você está preso. Se o café te domina, você é escravo do café, você não vive sem café, você está escravo do café, da Coca-Cola, ou seja lá o que for. Ah, não, eu não posso viver meu jogo. Vai acontecer um dia de acontecer o culto na hora do jogo, adivinha o que vai acontecer? Você vai lá assistir o jogo e vai perder a palavra que Deus quer falar na tua vida e mudar a tua história. Então, não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Esse é o pensamento do Filho de Deus. Não sou dominado por nada desse mundo. Sou eu que domino. Sou eu que decido se eu vou comer carne, se eu vou comer peixe, a hora que eu quiser. Eu não sou dominado por isso. Eu não sou dependente de nada. Vocês estão entendendo, irmão? Estou pegando em nome de Jesus. E Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, quem está preso no vício, se você crê com o teu coração nessa verdade, essa verdade te libertará. Então, voltando aos princípios da fé. Então, primeiro eu preciso crer com o coração, porque a Bíblia lá disse, Jesus disse, né, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Aí entra a boca, irmãos. Nós precisamos falar. Você precisa profetizar. Você precisa ministrar sobre você mesmo. Usa a tua boca para falar a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a vida dos seus. Não feche a sua boca. A fé bíblica, irmãos, ela tem que ser dita, ela tem que ser verbalizada. Jesus falou, tudo aquilo que diz será feito. Então, crer com o coração, dizer com a boca. Então, você pega a palavra aqui. Então, fazendo um exercício aqui, um exemplo de como eu faria desse trabalho de reforma e de restauração da minha vida em conjunto com o Espírito Santo. Eu pegaria aqui, ó, meditaria, eu iria memorizar esses versículos, eu ia gravar no meu coração. Então, nos meus momentos de devocionais, em algum momento ali, um momento de quebrantamento, eu ia falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me libertou. Obrigado, Pai, porque eu estou morto para o pecado e vivo para Ti. Obrigado, meu Pai, porque agora eu sou filho de Deus. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida que eu não sou mais escravo do vício, porque para a liberdade foi que Cristo me libertou. Eu sou livre e eu não vou mais me submeter a jugo de escravidão, porque está escrito, a palavra de Deus diz, e eu sou livre. E assim eu te louvo, Senhor, eu te louvo pela minha libertação. Em nome de Jesus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ó minha alma, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, em nome de Jesus, porque está escrito, você tem que se convencer a você mesmo, e quanto mais você fala, seu ouvido ouve, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, irmãos. Medita, ouça a palavra de Deus, e verbalize, profetize, nós cantamos, nós sabemos de tudo isso, eu não estou trazendo nada novo aqui, né? Não tem um louvor que nós cantamos muito, desde muitos anos, né? Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, profetiza, profetize, mas você não precisa ter um título de profeta para profetizar. Profecia significa falar sob inspiração de Deus. A palavra de Deus não é inspirada por Deus? Então, se você falar a palavra de Deus, você vai estar profetizando. Então, declara a palavra de Deus ao seu respeito. Declara a palavra de Deus sobre a tua família. Aquilo que Deus diz, não o que as circunstâncias estão mostrando. A fé, ela é a prova das coisas que não se veem. A certeza das coisas que se esperam. Quanto mais você profetizar, você vai crer, você vai esperar que aquilo que você está declarando vai acontecer. A fé é a execução do arrependimento, meus irmãos. O arrependimento é o projeto. A fé, a execução. E aí você vai perceber que, gradativamente, à medida que a fé for crescendo, a tua ousadia for crescendo, a tua confiança for aumentando, as atitudes, os pensamentos vão acompanhar. E você vai viver obras dignas de arrependimento. Vocês estão entendendo o processo? Não começa nas obras, começa na fé. Depois vem as obras. E aí as obras que você for praticando vai aperfeiçoar a tua fé. Porque você vai realmente crer cada vez mais que você realmente é livre, que você realmente pode dominar tudo nessa terra, como Deus disse lá em Gênesis. Dominai sobre toda a terra, dominai sobre os animais. Nós não fomos feitos, irmãos, para sermos dominados. Nós fomos feitos para exercer domínio e autoridade do nosso Pai, administrando corretamente aquilo que é nosso. Não digo nem só dele, porque ele fala que tudo que é dele é nosso também, conforme aquela parábola do filho pródigo. Amém, irmãos? Foi um resumo, o tempo é curto,
Mas nós podemos, né, se o Senhor permitir, dar continuidade a isso. Eu gostei de poder trazer aqui para vocês um exemplo prático do que significa arrependimento e fé. Arrependimento. Sou viciado, estou ali, estou matando a minha família, estou destruindo tudo. Então eu sei que eu preciso mudar nisso. Pai, me perdoa porque eu pequei, eu usei droga, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa, me purifica. E em seguida eu vou na palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar. Sabe, para a liberdade foi que Cristo me chamou. E aí quando vier a tentação, irmãos, e ela vem, o que você vai fazer? Está escrito. Está escrito, você não precisa nem brincar. Está escrito, a droga chegou? Está escrito. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Não vos submetais de novo debaixo de um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. É isso, irmãos, é tão simples. Mas a gente precisa perseverar. É uma batalha diária. É uma batalha diária. E as ideologias, esses pensamentos mundanos vão vir com tudo para combater isso, para falar que você é doido. Mas a Bíblia fala que o evangelho é loucura para aqueles que não são espirituais. Dê uma de louco. Fale sozinho no seu quarto. Eu sou filha de Deus, eu sou mais que vencedor, eu agora sou livre do pecado, eu morri para o pecado. E sabe, irmão, vai jejuando, vai louvando, vai orando, vai tendo vida com Deus. E Deus vai te honrar. Deus vai te colocar para você ensinar outros o caminho. Porque esse é o caminho que o Senhor tem para nós. São fundamentos elementares que o Senhor quer que nós estejamos bem fundamentados. E espero ter contribuído para isso. Amém? Vamos orar, agradecer? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, pela Tua graça que nos capacita e que nos trouxe aqui. E nos ajuda, Pai, a colocar em prática isso que estamos aprendendo, Pai, começar a colocar a fé em prática, não uma fé subjetiva, uma fé que a gente acha que é fé. Não, a fé do Senhor, Pai. A fé do tipo que o Senhor nos deu. Aquela fé que o Senhor usou para trazer à existência as coisas. Haja luz, haja florestas, haja... E o Senhor nos ensina a fazer o mesmo na nossa vida. Haja vida, haja santidade, haja luz em nossos corações, Pai. Segundo a Tua palavra, Espírito Santo nos ajuda, nos dá força, nos lembra, nos convence do pecado e libera, Senhor, o Teu poder em nós. Manifesta a Tua glória e assim seremos transformados, como diz a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Ajude-nos nessa caminhada, que possamos ter testemunhos, que isso possa ser multiplicado, Pai, essa prática, esse hábito do Teu povo de profetizar, Senhor Deus, de confessar os seus pecados, de buscar o Senhor de todo o coração, de se entregar e de trabalhar, Pai, pela fé, semeando essa preciosa semente todos os dias, regando ela todos os dias, declarando a Tua palavra e louvando pela fé a mudança que eles já estão vivendo, como se fosse um filho que já nasceu e que está prestes a sair para fora, e todos verão a mudança, não somente nós que estamos trabalhando nisso no secreto, mas todos lá fora vão ver quando a obra de arrependimento ela se tornar nítida nas nossas ações, nas nossas atitudes, que são resultado e não a causa dessa obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas e que é através da fé. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz.